8h41 aqui no Jornal Gente, ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram depois das postagens feitas pelo empresário Elon Musk, dono da rede social X, ex-Twitter, com críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Aliás, críticas que seguem, tem post pingando lá todo dia e teve novidade também de ontem para hoje. O ministro Gilmar Mendes falou sobre regulamentação das redes sociais. Apenas com a elaboração de uma nova legislação será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. Alexandre de Moraes abriu a sessão da Corte diferenciando liberdade de expressão de liberdade de agressão. O Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Vamos entender mais sobre essa que é a grande polêmica da semana. Vocês estão acompanhando notícias sobre esse assunto desde o começo da semana aqui no Jornal Gente. O jornalista Cláudio Zaidan está conosco para explicar um pouco mais sobre esse assunto. Zaidan, qual é o X da questão nesse caso? Conta pra gente. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia, Thaís, Cláudio, Sônia. Oi, Zaidan. Você e Alexandre de Moraes estão perspicazes aí nos trocadilhos, né? O Alexandre falando de alienígenas, você falando do X da questão. Muito bom. Mas vocês se lembram quando o Elon Musk comprou o Twitter? Ele fez o tal Twitter Files, né? É um conjunto de documentos mostrando o quanto o FBI, o Departamento de Estado, a CIA e a Casa Branca pressionavam os gigantes de tecnologia, aqueles que têm redes sociais, para praticarem censura. E todo mundo entrou de cabeça, seguiu as determinações. Inclusive, foi uma situação até meio constrangedora, porque nós assistimos, então, a algo lamentável. Jornalistas pedindo censura. Washington Post, New York Times, CBS, talvez mais do que todos, pedindo censura. E aí, quando o Elon Musk compra o Twitter, ele fala, acabou. Não é? Diminui consideravelmente os mediadores, o número de mediadores. E muitos jornalistas que eram contra a cartilha do Fauci, o Anthony Fauci, que era o médico geral, né, da presidência, e que também refutavam aquela história que vem desde 2016, de que a Rússia manipula as eleições nos Estados Unidos e tal. Esses jornalistas começaram a encontrar abrigo um pouco na Fox, na época do Trump. Quando o Trump perde a eleição, a Fox migra rapidamente para o Biden, né? Negócios são negócios, e ele, Elon Musk, acaba sendo o guarda-chuva sob o qual esses jornalistas encontram abrigo, porque eles estavam banidos das corporativas, da mídia corporativa, essas que eu citei, que são as gigantes dos Estados Unidos. Aliás, o dono do Washington Post é um dos poucos mais ricos do que o Musk, que é o Jeff Bezos, né? Então, o Greenwald, por exemplo, esse Schellenberg, se bem que esse cara é um negócio à parte, esse cara nem jornalista é, não é? É um sujeito que faz barulho, é inteligente, escreveu livros, mas ele usa a inteligência para apresentar bons argumentos na defesa de idiotices. Idiotices. O próprio Elon Musk, outro dia, porque a reação no Brasil foi muito bananeira, não é? A toda essa história. Então nós vimos no Congresso Nacional um sujeito dizendo, teve aquela moção de apoio ao Elon Musk. Isso é típico
de uma república bananeira. Congresso Nacional fazendo moção de apoio a Elon Musk. E aí vai lá um parlamentar e começa a dizer: o patriota Elon Musk. Olha, se tem um conceito que o Elon Musk despreza, é patriotismo. A ideia, pelo contrário, é a livre circulação de serviços e capital. Sem fronteiras, sem pátria. Pátria, fronteiras, só para gente. Só para gente. Para produtos e serviços, mercadorias, não. O Musk, ele tem negócios em várias partes do mundo e ele mesmo é um cidadão de 3 países, né? Nasceu na África do Sul, nasceu em Pretória, tem cidadania canadense, perdão, a mãe dele é canadense e é cidadão dos Estados Unidos. Esse negócio de pátria, patriotismo, isso para ele não significa nada. Nem deve significar para quem tem investimentos globais. Outra coisa é essa história de que o Musk, porque ele fez isso no Twitter, ele teve a coragem que os caras do Facebook, do YouTube, Instagram, que na verdade é uma grande família, esses caras não tiveram essa coragem. Não é? Ele teve. Ele falou, não, aqui não vai ter censura. Porém, ele já estava no comando do Twitter quando centenas de pessoas foram banidas do Twitter, antes mesmo de virar X, na Índia. Foram banidas. E essa história de banimento de rede social, na China, por exemplo, qual é a relação da China com o Twitter? Nenhuma. Não há Twitter na China. Foi proibido, foi banido. A China tem a sua própria rede social e baniu o Twitter. O que ele fez? Elon Musk saiu gritando contra a ditadura chinesa? Claro que não. Porque a Tesla precisa da China, ele tem negócios na China por causa da Tesla. A Tesla é a grande empresa do Elon Musk. É ali que ele deposita suas expectativas. O Twitter não é superavitário. Ele usa o Twitter como ferramenta política. Inclusive para provocar tumultos que deem mais audiência ao Twitter. E, ao mesmo tempo, ele usou o Twitter, por exemplo, para dizer, quando ele foi acusado de apoiar o golpe na Bolívia, ele tuitou e depois apagou, deveria ter mantido lá, ele tuitou o seguinte: nós aplicamos golpes onde bem entendermos. Ou seja, ali ele falava em nome dos Estados Unidos, do governo americano. Nós aplicamos golpes onde bem entendermos. E o senhor Elon Musk, ele defendeu, porque uma coisa é o sujeito escrever uma bobagem e depois falar, pô, que bobagem que eu falei, que eu escrevi, que eu disse. Né? Então, se ele falar assim, o Gabigol é o maior jogador da história do Flamengo. Aí ele fala, putz, que bobagem que eu falei. Como é que eu posso comparar o Gabigol com o Zico? Eu falei, é uma bobagem. Outra coisa é quando você defende uma teoria como a teoria da substituição. E ele defendeu que os judeus queriam a substituição dos brancos. E os judeus e a esquerda mundial queriam a substituição dos brancos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. A França, a Sônia sabe muito bem disso, a França cultiva também essa ideia. Os muçulmanos vão substituir a França nacional, a França de Joana d'Arc. O tempo todo. Há livros a respeito, há teorias conspiratórias a respeito. Atacando os árabes, os muçulmanos. Os argelinos são um perigo para a França. Não, quem foi um perigo para a Argélia foi a França. Quem ainda é um perigo para 14 nações africanas é a França, que agora está sendo defenestrada de alguns. Então o Elon Musk, aí o que ele fez? Ele percebeu o tamanho da bobagem, porque ele defendeu essa teoria. E aí ele veio a público dizer, foi a maior bobagem que eu falei em mais de 300 mil tweets, ou 30 mil tweets, um número assim. E foi a Israel. A imprensa de Israel e grande parte da sociedade israelense criticou duramente o Netanyahu
por ter recebido o Elon Musk com honras de chefe de Estado. E diziam, Netanyahu, esse cara atacou, não Israel, não o seu governo, ele atacou o povo judeu, dizendo que os judeus, aquelas velhas teorias conspiratórias, né? Os judeus estão manipulando para que haja uma substituição dos brancos. Isso é canalha, é estúpido, mas não é desprezível, porque isso já produziu perseguições na Rússia czarista, na França republicana e na Alemanha. E até hoje produz. Até hoje produz perseguição a judeus. E agora também a árabes, né? São os estranhos que querem substituir a nossa civilização pela deles. Então o Elon Musk, ele não é um campeão da liberdade, como dizem seus defensores. A prova de que não é, que ele não abre a boca para falar de seu sócio, Mohammed bin Salman. Não abre a boca para falar do governo chinês, que baniu o Twitter. E ele não abre a boca, porque ele tem negócios interessantes e importantes na China por causa da Tesla. Mas aqui no Brasil, reaparece o Twitter Files, agora como Twitter Files Brasil, para dizer o seguinte: nós temos aqui uma lista de ordens do Supremo, e ontem o Elon Musk disse o seguinte: nós respeitamos as leis em todos os países onde atuamos. Perfeito, não é mais do que obrigação, não é um favor. Se uma empresa atua num país, ela está sujeita às leis daquele país e às instituições daquele país. Só que, disse ele, eu não vou aceitar decisões que são contra a lei. Decisões que são contra a Constituição. Mas esperem, o que é Estado de Direito? O Estado de Direito determina que, com os três poderes estabelecidos, o Judiciário, e particularmente a sua principal corte, diz o que é constitucional ou não. Porque se cada um de nós passar a dizer, não aceito essa decisão, porque para mim ela é inconstitucional. Alguém tem de decidir isso, alguém é árbitro nessa questão. O árbitro é o Supremo. Você tem de recorrer no próprio Supremo. O Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Eu recorro para que o assunto chegue ao pleno do Supremo. Se eu achar que o pleno do Supremo também tomou uma decisão inconstitucional, não uma decisão que eu não goste, mas inconstitucional, eu tenho de fazer isso chegar a um partido político que leve o pedido de impeachment daquele ministro ao Senado, a única casa onde um ministro do Supremo pode ser afastado. Isso é Estado de Direito. Não dizer, não, eu não vou cumprir a lei, ou eu não vou cumprir a determinação, porque ela é ilegal. Mas não é ele quem decide o que é e o que não é legal. É o próprio Supremo. E se o Supremo contraria a Constituição, que deve ser o seu único parâmetro, então o Senado deve ser acionado, porque ministros do Supremo estariam contrariando a Constituição e, portanto, isso seria um motivo de impeachment. Esse é o caminho. Dizer não vou cumprir a lei, ninguém pode fazer isso. Algum de vocês pode fazer isso? Algum empresário pode fazer isso? Alguma empresa pode fazer isso? Mas aí, como ele tem muito dinheiro, ele tem perto de 200 bilhões de dólares na conta, ele olha para esse país e fala, sabe, aqui para mim não tem essa de Supremo, de nada. O que ele quer do Brasil? Ele quer lítio, do Vale do Jequitinhonha, mas começou a perder essa disputa para os chineses, que são seus sócios na produção de carros elétricos, mas competem por minas, inclusive de lítio. Cobalto não tem jeito, porque cobalto, 70% da produção mundial de cobalto está no Congo, na República Democrática do Congo. E 90% da produção lá está nas mãos dos chineses, que, aliás, realizam exploração de trabalho escravo. O que as empresas chinesas fazem na República Democrática do Congo é intolerável. Com crianças, mulheres trabalhando naquelas minas de cobalto e ganhando $1 por mês. Perdão, $1 por dia, são $30. Ou $20 se trabalhar em 20 dias. Você trabalha escravo, em condições terríveis, sem número de horas definido, por jornada de trabalho, nada. Só aqui o Elon Musk precisa de lítio e de cobalto. Aqui tem lítio. E no Vale do Jequitinhonha há uma disputa ferrenha pelo lítio da região.
E os chineses estão muito à frente. Eles estão na frente também na produção no Brasil de carros elétricos. Não é? E não há carro elétrico sem cobalto e sem lítio. Sem cobalto você não tem como carregar a bateria. Não é? Então há muitos interesses. O que eu lamento, porque você pode dizer assim, digamos que ele apresente o Twitter Files. Está aqui, ó. Está aqui tudo que pediram, tudo que o Alexandre de Moraes pediu e que é ilegal. Apresente a lista. E aí o próprio Supremo, mais do que o Supremo, a sociedade brasileira vai olhar e dizer, pô, isso aqui realmente é inconstitucional, ele não poderia pedir isso. Ou então vai olhar e dizer, não, isso é normal. É um pedido normal do Poder Judiciário. Mas apresente, não faça como John Textor, né? Tem que apresentar. Agora, só um último ponto. Você pode concordar com o Elon Musk e achar que o Alexandre de Moraes ultrapassou limites constitucionais. Ou concordar com o Alexandre de Moraes e achar que o Elon Musk está usando a sua condição de bilionário global para tentar impor suas vontades a um país periférico. O que não dá é essa reação bananeira. Não é? O presidente da República começa a falar de Elon Musk, o Supremo dedica horas a Elon Musk, o Congresso Nacional agora querem convidar o Elon Musk para falar no Senado da República. Mas tenham paciência. Então, estão dando uma importância ao sujeito que ele nunca encontrou em nenhum lugar do mundo. E olha que ele é importantíssimo. Mas aqui no Brasil ele virou um mote de sessões no Congresso, de reuniões no Supremo. Essa é uma reação bananeira. Não é? E é esperar. Apresente, então, a lista. Está aqui, ó. Inconstitucionalidades de Alexandre de Moraes. Se isso houver, impeachment no cara. Mas se não houver, ele tem de cumprir o que está determinado, como qualquer empresa, como qualquer empresário, como qualquer um de nós. Zaidan, sempre conosco aqui no Jornal Gente, ao vivo, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Obrigada, viu, Zaidan? Até a próxima. Bom trabalho. Tchau, Zaidan. Um abraço, até a próxima.